Salve, rapaziada, tamo de volta, uma semana e meia mais ou menos aí parado. Desculpe pela ausência, mas é que a gente estava agilizando outros projetos que muito em breve eu vou estar trazendo aqui como novidade. E para não perder a mão, como eu já tinha dito e falado em diversos outros vídeos aqui no nosso canal, muitas das coisas aconteceram e se você nos acompanha, você pode ter certeza que você está muito bem informado. Enfim, resumidamente, tudo isso aqui pedindo as desculpas pela ausência. Vamos falar um pouco de Luizito Soares, o jogador, como a gente já tem anunciado aqui também no nosso canal, é só você pegar alguns vídeos aí antigos nossos, que o jogador tem sim uma proposta do Inter Miami, que é o mesmo time que o Lionel Messi foi transferido juntamente com Sérgio Busquets e que também Jordi Alba já tem grandes conversas muito adiantadas com o time. Fato é que o Luizito Soares é óbvio, né, que ainda não foi divulgado à mídia, mas é o que rola ali em torno dos bastidores, que o Luizito Soares tem a proposta, ele está muito afim, inclinado, né, a fechar contrato com o Inter Miami. Mas aí ele não pode fechar esse contrato, porque senão ele vai ter que pagar a multa, né, de 80 milhões de euros, se eu não me engano, 75 milhões de euros para o próprio Grêmio. Isso vai ser desembolsado do próprio bolso do jogador. Então o Soares está tentando aí, né, segundo o entorno ali dos bastidores, negociar com o Grêmio da melhor maneira. E o Grêmio, por sua vez e sua parte, não quer liberar o jogador justamente porque entende também que o jogador é peça fundamental nesse time do Grêmio. E falando em ser peça fundamental, né, falando em fundamentalismo, o Soares tem 4 jogos aí que podem decidir, né, um futuro melhor e mais promissor para o Grêmio na temporada 2023. Quais seriam esses 4 jogos? Né? São 2 jogos agora na semifinal contra o Flamengo da Copa do Brasil e supostamente, se o Grêmio passar, é óbvio, hipoteticamente falando, os outros 2 jogos das finais. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente se colocar no lugar do jogador. É um trabalho como se fosse outro qualquer, sendo que ele é jogador de futebol e com uma outra realidade, muito provavelmente da minha e da sua que está me assistindo agora nesse momento. E dentro desse mercado, é simples a gente se colocar no lugar desses jogadores, ou desse jogador, ou do Soares, porque você tem uma proposta, você está trabalhando no emprego, você tem uma proposta melhor, onde vai te render melhor e no qual você entende que aquele ambiente você se tornaria mais feliz. É impróprio isso? Não, não é impróprio. É uma coisa que acontece dentro do mercado do trabalho e é uma coisa também que acontece, né, no âmbito pessoal de cada um, de falar assim, pô, quero galgar algo melhor, que eu tô bem, tô estruturado e tal. A empresa que eu trabalho hoje me dá todo o aporte, porém eu tenho uma oportunidade no qual eu entendo que eu sou mais adequado, que está dentro mais da minha caixinha. Então isso é normal. Então, só para quebrar aí esse aparato no qual todo mundo tá aliciando meu jogador e tal, e que eu não vou entrar com uma ação na FIFA porque o clube tal tá aliciando tal jogador e esse jogador é meu. Então é o seguinte, a gente já quebra por terra por aí porque é muito do querer também daquela empresa, pô, aquele profissional ali tá se destacando naquela empresa. Eu quero contar com aquele profissional porque para mim ele é um dos melhores do ramo. Então você, como empresa também, se colocando nesse lugar, você, pô, se você tiver uma empresa, é óbvio que você vai querer ter os melhores profissionais do seu lado porque você vai render melhor, você vai fazer a sua empresa desenvolver melhor. Então, só para fechar esse gancho, é mais ou menos por aí que eu entendo e que eu tenho a minha linha de raciocínio. E tendo em vista agora, vamos falar agora na parte do torcedor, na parte, né, do clube, o Soares, ele ali no entorno, do que gira pra gente, ele tem sim essa proposta, ele está inclinado a aceitar essa proposta e acredito que quando o jogador ele não quer estar no clube, ele não quer mais jogar no clube, o jogador faz de tudo para não jogar e fica muito difícil do clube hoje, e nessa situação o Grêmio segurar. Por quê? Porque o jogador já não vai mais desempenhar a maneira que o clube esperava. Então, assim, fica um entorno e fica um ambiente muito pesado. Então, eu acredito sim que o Soares ele vai sair do Grêmio, mas também o Grêmio não pode se colocar
em um lugar de vulnerabilidade para o Suárez. Por quê? Querendo ou não, o Grêmio tem contrato com o Suárez até dia 31 de dezembro. Se o Grêmio quiser, o Grêmio pode exigir que o Suárez venha estar até janeiro, né, de 2024 como jogador do Grêmio. Dia 1º de janeiro, se você quiser, você vai lá e assina com o Inter Miami. Mas aí a gente tem um outro aquém. Qual é esse aquém? Que dia 1º de janeiro, a janela, né, da MLS já está fechada. Então, não seria interessante para o Suárez, né, cumprir o seu contrato até o dia 31 de dezembro e depois do dia 31, 1º de janeiro, está embarcando e assinando um contrato com o Inter Miami. E eu pensando aqui, qual que seria o meio termo para as duas partes? É o seguinte, Suárez, nós temos 4 jogos aí que vai decidir o nosso futuro para 2024 e no qual seria de suma importância que você participasse. Quais são esses jogos? Como eu já tinha relatado antes, os 2 jogos das semifinais contra o Flamengo na Copa do Brasil e também, supostamente, se o Grêmio for passar, os outros 2 jogos das finais. É óbvio, o Grêmio pode segurar o jogador. Vamos fazer o seguinte, a gente vai te segurar aqui até os 2 primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil. Se o Grêmio, se a gente não conseguir o êxito e passar para as finais, a gente entra em um acordo aqui, a gente também não quer sair perdendo. Você abre mão de tudo que você tem a receber, né, em relação ao contrato até dia 31. E a gente sabe que o Suárez ganha por volta aí de quase 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então a gente se livra dessa parcialidade aí dos seus vencimentos e a gente libera para o Inter Miami, sendo que o Inter Miami também não pode ser só o beneficiado sobre isso tudo. Você vai abrir mão de receber esses salários e o Inter Miami vai vir ali com um aporte, né, pelo menos do que a gente ia gastar, investir, aí já entra mais num termo burocrático, mas não sei, 6, 7, 10 milhões de euros para que a gente consiga fechar com vocês. Eu acho que seria um valor justo, tanto para o Suárez, também tanto para o Grêmio. Se a gente pensar que o euro está 5 vezes mais ou menos, né, falando, é 50 milhões de reais pelo um jogador que vai ser de suma importância, que muito provavelmente eles vão ser aí extremamente favoritos para chegar na MLS. Então, cara, eu acho que o caminho é as duas partes sentarem, conversarem, até porque também, como eu já disse, o Suárez está no fim da carreira já e ele sempre se preocupou muito com a imagem dele e eu acredito que ele não vai querer arranhar a sua imagem, fazer de tudo e forçar uma saída, né, desastrosa do Grêmio para jogar no Inter Miami. Vale a pena também se ressaltar que em alguns vídeos atrás eu já disse, né, falei um pouco também sobre o problema que ele tem no joelho e tal, não sei o que ele já queria se tratar com o médico, né, que ele tem lá como particular na Espanha, e eu falei que isso, como é que eu vou colocar aqui para que não seja uma maneira tão forte e que você seja induzido a pensar de uma outra maneira, mas eu falei que isso já, o Grêmio e tão propriamente o Suárez já sabiam que eles, né, corriam o risco, né, decidiram correr o risco, na verdade, de ter, né, um desfalque, ou desfalque do Suárez, na verdade, para o decorrer da temporada. Fato é que isso sim veio a acontecer e que isso também, lá quando começou a rolar essas notícias, era um pretexto, né, segundo vinculou aí nas mídias sociais, que o Suárez estava decidindo se aposentar e que eu, particularmente, tinha as minhas dúvidas se era realmente para se aposentar ou se seria uma brecha para ele depois de 2, 3 meses, né, assinar lá com o Inter Miami. Mas enfim, fato é que só o tempo traz a resposta das coisas e eu acredito que o Suárez vai conseguir jogar no Inter Miami e jogar de novo com Messi, Busquets e tão propriamente Jordi Alba, e que o Grêmio está calçado sobre isso porque tem um jogador sobre o contrato, mas quando o jogador não quer jogar na sua equipe não tem o que fazer, o jogador não quer, então ele não joga, por mais que ele tenha que cumprir contrato, ele vai cumprir o contrato dele, vai até ser relacionado, vai entrar em campo, mas não vai render. Então, acho que a partir desse momento ele acaba abrindo espaço para as outras pessoas que estão ali desempenhando e que profissionalmente buscam, né, por mais espaço. E, enfim, é sobre isso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que esse é o caminho mesmo que o Grêmio deveria percorrer? Tá, você pode ir, mas a gente precisa entregar o máximo aí até a final da Copa do Brasil.
E se a gente passar do Flamengo, você joga mais 2 jogos, a gente entra em um acordo aí, o Inter Miami paga um valor simbólico pra gente e você abre mão dos seus vencimentos até o dia 31 de janeiro. Você acha que é mais ou menos esse caminho? Tamo junto, é só sobre isso. Vamos falar muito sobre futebol ainda. Até a próxima.